nós temos que fazer escolhas. E como consumidor, nós temos que escolher algumas em detrimento da outra. E a escolha tem que ser para aquelas marcas que já estão se posicionando em favor da diversidade, da equidade e da inclusão. Olá a todos e a todas, sejam muito bem-vindos e bem-vindas à entrevista de hoje do Canal Brasil, uma realização da FEComércio de São Paulo. O Canal Brasil recebe hoje Rachel Maia, CEO da RM Consultoria, uma empresa de consultoria em diversidade e inclusão. A Rachel é conselheira administrativa da Vale, do Banco do Brasil, da CVC e do Grupo Soma, além de presidente do Conselho Consultivo da Unicef. A Rachel é formada em contabilidade, já foi CEO da Lacoste Brasil, diretora-geral da Pandora Brasil e CFO da Tiffany. Foi eleita uma das 40 mulheres mais poderosas do país pela Forbes em 2017 e ganhou o prêmio Líder do Ano pela revista Exame em 2020. Rachel, é um prazer e uma honra ter você no Canal Brasil. Seja bem-vinda. O prazer é todo meu estar aqui para poder compartilhar e aprender um pouco mais com você. Obrigada, Rachel. Eu vou começar do começo, olhando para a sua trajetória e para uma frase que me inspirou muito, até porque você é uma figura muito inspiradora. Você diz, olha, meu sonho ainda é viver em um mundo em que eu seja apenas a CEO Rachel. E ponto final. Não a CEO mulher, não a CEO negra, da periferia, só a Rachel. Rachel, depois de 30 anos, tendo passado pelo mercado de luxo, pelo varejo, 30 anos de experiência na alta gestão, você acha que a gente está mais próximo disso? Olha, Mônica, pergunta desafiadora no mercado que ainda se encontra em transformação, no mercado que as empresas ainda estão se abrindo para este novo, para esse diverso, equitativo e que gera pertencimento e que gera inclusão. Então, diferente do meu início, que não existia essas ações afirmativas, que não existia cotas, que não existia este poder de você falar que você tem voz e vez de uma forma tão ampla, mas sim, existem muitas empresas neste nosso ecossistema que querem aprender o que é diversidade, o que é equidade e o que é inclusão. Mas nós não podemos deixar de conferir os índices. E os índices falam por si. Então, ainda temos muito pouca diversidade na liderança. Então, nós temos muito ainda a construir. Essa jornada é longa. E, Rachel, aproveitando isso, os índices falam por si. Né? Mulheres CEOs de grandes empresas no Brasil são só 3%. Esse dado é de 2021. No entanto, essa discussão sobre o papel das empresas, sobre diversidade, sobre o papel social das empresas, ela não é relativamente nova. Ela já vem de alguns anos. E a gente tem visto agora, pelo menos de 2 anos para cá, o mundo corporativo sendo invadido por uma onda chamada ESG ou ASG, que fala basicamente que as empresas deverão ser avaliadas não só pelo lucro que produzem, mas também pelo impacto que geram no mundo e que precisam adotar boas práticas de governança, de direitos humanos, ambientais. Se essa conversa não é nova e você está dizendo que ainda há muito a se fazer, por que a gente não muda mais rápido? O que acontece na ponta? Que dificuldades são essas que as empresas encontram para, de fato, incorporarem essa agenda no seu dia a dia, mais do que só o discurso? Eu vou lá do início, falar um pouco do ESG, ou do ASG, do Environment Social Governance, ou ambiental, social e a governança. Desde 1972, nós tratamos da sustentabilidade. Em 2005, nós fragmentamos a sustentabilidade em 3 siglas, mas a filosofia continuava a mesma. Sustentabilidade vai além da ambiental. Então, para o mercado, não apenas o mercado financeiro, porque isso é a responsabilidade da pessoa, independente do tamanho do CNPJ. Então, essa responsabilidade que impacta todo o ecossistema é nossa. Então, sim,
os relatos que vão para os investidores, foi demandado que saísse da última página e viesse para a primeira página, falar também do social e da governança, como se gera um impacto, como se cria valor. E isso é muito importante. Criar valor hoje tem que trazer propósito para a marca. E tudo isso envolve pessoas. Então, se as pessoas não estão antenadas, se as pessoas não estão entendendo todo o ecossistema, isso depõe contra a marca, porque o CNPJ é constituído de CPFs. Então, este engajamento tem que ser da primeira pessoa, do singular. Por isso que o ESG ou ASG tem que ser introduzido nas empresas através de letramento, que é diferente de treinamento. O treinar é você se aprimorar em algo novo que a empresa está trazendo, skills, essas coisas de tecnologia, de inovação. O letramento é você pegar parte da sua experiência e desconstruir e reconstruir dentro desse processo inovador que estamos vivendo, que engloba mais do que o negócio in time, business and good time, né? O negócio num bom tempo, é business, time and people, é negócio em um tempo razoável com pessoas, as pessoas que geram este processo. E isso se chama letrar-se para o novo normal. E aí é necessário desconstruir. E o desconstruir requer uma habilidade que as pessoas têm que ter paciência, as pessoas têm que entender que é uma longa jornada, e essa longa jornada tem que ser feita com esse engajamento, com esse propósito para a mudança. Então, sim, essa jornada não pode ser pulada etapas, mas existe a necessidade do acelerar. Então, está vindo esta cobrança não apenas do C-level, não apenas dos executivos, está vindo essa cobrança dos investidores. Então, caso as empresas não entendam a mensagem, não dá nem para andar lateralmente, porque ela sai do jogo. Então, sim, existe uma estimativa aí para chegar em 2 dígitos, 3% de CEO mulher, desculpa, no mercado que nós demograficamente representamos 51%, não dá. Então, nós temos que nos posicionar, nós não precisamos tomar o lugar de ninguém, nós viemos para mostrar que nós somos capazes também, então nós precisamos de aliados, mas a protagonista da conquista deste lugar somos nós, mulheres. É a mesma coisa para negro, não dá para você ter 56% da população e menos de nenhum dígito, né, de mulher na cadeira de presidência de empresas globais. Então, esta demanda tem que vir, sim, através de nós, que merecemos e demandamos tal espaço. Não dá para ter 23% de PCDs, que representa aproximadamente 46 milhões da população, só que o consumo não é preparado para eles. Só que não se vê na liderança, e assim por diante. Então, nós temos que ter o conhecimento que nos dá poder para que a gente possa cobrar o nosso lugar de fala. Rachel, a última vez que você esteve conosco foi em outubro de 2018. São um pouco mais de 2 anos. Isso, portanto, foi antes da eleição presidencial daquele ano, foi antes da pandemia que nós todos e todas estamos enfrentando. E você me parece que tem uma característica que é olhar a vida sempre pelo copo meio cheio. E eu queria te perguntar sobre como é que você olha a vida pós-pandemia, sobretudo no quesito consciência das empresas, entendendo que as empresas têm um papel social. Me parece que no início da pandemia a gente entendeu que o lucro pelo lucro não poderia ser mais a maneira que se faz negócios no Brasil e no mundo. E agora a gente entra num outro momento, até pela aceleração da vacinação, em que a vida começa a retomar, que as pessoas voltam, algumas voltam aos seus postos de trabalho. Como é que você enxerga, no quesito consciência, as empresas no mundo pós-pandemia?
Na verdade, eu hei de fazer se você me permitir a ousadia, Mônica, eu hei de fazer uma correção, porque nós não estamos ainda no mundo pós-pandêmico, nós ainda estamos no mundo pandêmico. 2018 foi um momento desafiador para nós todos, porque nós estávamos desesperançosos. Né? Então, isso é um tema que nós temos que considerar. Aí veio a pandemia, né? O início da pandemia registrado aqui no Brasil em março, né? 12 de março, entre 12 e 16 de março, e aí simplesmente fechou-se tudo, né? Então, o comércio, eu que sou do varejo, simplesmente falou assim: então, agora sua receita vai ser zero a partir de hoje, né? Então, começou uma corrida maluca e um desespero. Então, mas tudo se equacionalizou na medida do que era possível. Mas teve um ponto que nós não podemos ignorar, que o brasileiro, vou falar do Brasil, tá? Que o brasileiro é um povo carismático demais, é um povo humano demais. Então, nós tínhamos muitas pessoas, milhões, 23 milhões de pessoas famintas. Sabe o que aconteceu? No mesmo instante, nós começamos a movimentar ações humanitárias para que nós pudéssemos, né, estancar, aplacar pelo menos aquela fome imediata. Isso nós vimos acontecer no dia seguinte da pandemia. Então, isso tudo aconteceu dentro de um processo que nós estávamos de home office, aqueles que não ficaram desempregados, e mesmo assim nós estávamos nos movimentando em prol de ajuda ao próximo. Isso tudo deve ser levado em consideração. E foi dentro de casa que nós começamos também. Existia esse processo, você está corretíssima sobre o impacto do ESG, mas a variável, a variante S do ESG ficou mais enaltecida nesse processo pandêmico que nós vivemos. E as pessoas começaram a questionar muito mais sobre diversidade, equidade e inclusão. Então, sim, eu acredito que nesses 2 últimos anos, embora o ESG exista desde 2000, a sigla, né, desde 2005, porque a sustentabilidade existe por si, mas enalteceu-se o S, que foi o social, em especial focado na diversidade, equidade e inclusão. As pessoas foram atrás, né, do entendimento e como adequar isso neste momento transformador, que não é possível voltar atrás. Este momento, né, desse conhecer do direito, desse entendimento das oportunidades que não foram dadas às pessoas, ao grupo de indivíduos que foram minorizados, né? Então, não são a minoria, mas foram minorizados por anos a fio. Isso é importantíssimo, esse conhecimento, né, aflorar. E essas ações afirmativas só vêm para afirmar que nós precisamos dessas ações afirmativas transitórias para fazer essa equiparação, vamos colocar dessa forma. E sobre mulheres e meninas? A gente está falando aqui sobre um cenário, e você tem toda a razão, Rachel, sobre a gente ainda está no meio da pandemia e sobre as consequências disso, né? Existe um relatório do Banco Mundial de cerca de 2 meses atrás, falando sobre o impacto na precarização no mundo do trabalho, na natureza do trabalho, em especial por conta da Covid-19. É um relatório que olha para a América Latina e Caribe e, óbvio, o Brasil está nisso. Essa mudança na natureza do trabalho, ela tem consequências para a sociedade e ela tem, em especial, consequência para mulheres e meninas. Nós sabemos que quando há uma crise, em geral, somos nós um dos grupos mais afetados, por diversas razões. Porque temos, em geral, menos oportunidades de estudo, por exemplo. Em segundo lugar, porque existe uma divisão sexual do trabalho que, em geral, reserva a nós os cuidados com a família e faz com que, no momento de crise, a gente precise voltar para dentro e cuidar de um familiar, por exemplo. Olhando para esse cenário, Rachel, para o fato de que o mundo do trabalho está mudando, e que isso tem consequências, em especial, para o trabalho feminino, né, para a inserção da mulher no mercado do trabalho. O que as empresas podem fazer de maneira concreta para auxiliar mulheres
a se inserir de maneira adequada e segura no mercado de trabalho? O que você conhece e pode partilhar conosco de iniciativas no Brasil ou no mundo? Resposta clara, direta e objetiva. Criar cotas. Se hoje eu não tenho mulheres, as empresas devem criar cotas em liderança. E não é fantástico, a oportunidade é espetacular dando-se para as mulheres, mas nós temos que criar oportunidade na liderança. Então, não dá mais para você ter uma mesa, né, de negociação, uma mesa estratégica, e não ter nenhuma mulher. Então, este processo de realinhamento, rebalanceamento, a cota não tem um lance só de cota para negro, cota para faculdade. Não, é criar um percentual daquelas cadeiras de 100. Então, hoje eu tenho que criar 2, de 10 eu tenho que ter 2, né? E fazer um plano long term, né? De longa visualização. Primeiro ano, 2, terceiro ano, 3, e assim por diante. Criar metas. E eu vejo as empresas desenvolvendo metas e provocando os seus líderes, instigando os seus líderes, letrando os seus líderes, mostrando que a pluralização só traz crescimento financeiro e uma equacionalização de um processo social. Então, as metas ajudam, metas pré-definidas ajudam a mudar o cenário, mas essas metas precisam ser um pouco mais agressivas. Eu vejo isso. E, desculpa, mas um ponto que eu esqueci, Mônica, quando você falou, né, que o mundo de trabalho, em especial feminino, sofreu o impacto, e o impacto considerável. Sim, sofreu. As mulheres ficaram desempregadas primeiro, nessa pandemia, nesse momento pandêmico, e as mulheres negras, proporcionalmente falando, muito mais. Aproximadamente 34% acima do desemprego normal né, desse rate, né, desse índice de desemprego que todos sofreram. Na cadeia de pessoas, quem sofreu mais desemprego, primeiro, né, o homem branco sofreu desemprego, a mulher branca sofreu desemprego, o homem negro sofreu e a mulher negra sofreu. Então, continua sendo a mais afetada a mulher negra. E, Rachel, eu queria explorar agora um pouquinho do seu olhar de consumidora, porque certamente você é assim como todos nós somos. A gente passou aqui por vários pontos e falamos até agora do seu olhar como CEO, que é o lugar que você ocupa. Eu queria te ouvir sobre o lugar do consumo. Se as empresas estão despertando para o fato de que diversidade é importante, de que diversidade tem que estar no centro da estratégia dos negócios, a gente já tem também um longo caminho pela frente, como você disse. Não é incomum que a gente tenha empresas no Brasil e no mundo associadas a práticas condenáveis de direitos humanos. Não é incomum que a gente escute, por exemplo, a contratação de mão de obra de maneira a não respeitar direitos trabalhistas, situações análogas à escravidão e várias outras. Como é que o consumidor, nós como consumidoras, podemos induzir as empresas a se comportar de maneira diferente? Como é que nós podemos diferenciar o que é discurso do que é prática de verdade? Eu adoro quando as pessoas vêm se posicionando na questão dessas situações análogas à escravidão, simples assim. E, como consumidora, eu instigo, e eu já tive a oportunidade de estar com você, Mônica, e em outras entrevistas também, e eu sempre trago isso na questão do consumidor. Nós temos a responsabilidade, porque como consumidor, como pessoa e como investidora também, nós temos a responsabilidade de cobrar a marca. De que forma? Uma forma bem simples, né? Eu vou começar aqui de forma bem simples. Se você vai em uma loja, né? Se você consome uma marca, e aí numa primeira percepção, você dá uma olhada e você não vê nenhuma diversidade naquela loja, naquele negócio, desculpa, nós como consumidores temos que cobrar. Nós temos que entender que essa responsabilidade não é só do empregador, é nossa também.
Então, sim, cobrar, se posicionar como tal, ou se você sabe, né, de uma marca que você consome em casa, e essa marca traz no seu logo é, é, um branding, ações de marketing que depõem contra o diverso, o equitativo e o inclusivo, desculpa, não deve ser uma marca a ser consumida. Simples assim. É uma posição dura, mas se nós não nos posicionarmos de forma firme nesse processo de transformação, não vai. Fica difícil. Então, a partir do olhar do consumidor, como eu sou e represento tal, eu vejo que a cobrança, o posicionamento tem que vir de todos os lados. E aí, não vale só colocar a diversidade na foto, né, na campanha. Você tem que entender também, transformar dá trabalho, você tem que pesquisar, você tem que fazer a sua lição de casa também, entender como que está a liderança daquela empresa. Se aquela liderança não reflete aquela foto, que só está bem na foto e o conteúdo é completamente diferente do diverso, que não pratica a equidade, que não pratica a inclusão, que você não vê a representatividade, você não sente que né, os colaboradores ou em si aquele ecossistema que você passou a conhecer, as pessoas se sentem pertencentes, nós temos que fazer escolhas. E como consumidor, nós temos que escolher algumas em detrimento da outra. E a escolha tem que ser para aquelas marcas que já estão se posicionando em favor da diversidade, da equidade e da inclusão. E, Rachel, a gente está caminhando para o fim. E eu queria terminar da mesma maneira que eu abri, falando sobre o seu livro, que é Meu Caminho para a Cadeira Número 1. Você disse que a cadeira número 1 não é igual para todo mundo. E isso tem muito a ver com desejo. Eu queria que você aproveitasse para deixar um recado para todas as mulheres que nos assistem, sobretudo porque você é uma abridora de caminhos. Queria que você partilhasse um pouco do seu desejo para tantas e tantas mulheres que nos assistem aqui. Olha, Mônica, primeiro é sempre uma satisfação bater papo contigo, é muito gostoso. E segundo, o meu livro, ele veio também para me reafirmar, porque muitas vezes eu tive muitas dores, né? Eu tive muitos olhares que não queria que eu tivesse sentado na cadeira do meu sonho. Então, eu continuei insistindo. Então, ele me apoia também, o meu livro. E tem um detalhe que eu aprendi, né, com o meu livro, usar esta ferramenta para empoderar outras. Então, sim, eu estou num programa eu faço mentoria para outros executivos há alguns anos, para alguns presidentes, em especial focado no ESG. E aí agora eu estou com uma turma de 50 mulheres negras, mentorando-as, empoderando-as, fazendo com que elas acreditem que sim, a cadeira da liderança também pode ser para elas. A cadeira número 1, definida por nós, não por terceiros. Então, este processo, ele foi, sim, desencadeado parte pelo meu livro. E isso é um autoempoderamento para mim. Então, essas meninas que estão comigo, essas 50 meninas, eu gerei também a oportunidade de, além de ser mentorada comigo, elas estão recebendo um apoio de outros executivos amigos meus. Né? Cada uma delas tem um executivo, presidente da Swarovski, vice-presidente de Google, presidente de Adidas, presidente de Twitter, presidente de Center Norte. Eles estão, mais de 30 executivos estão me apoiando neste processo. Então, eu acho que são formas efetivas de mudar o nosso quadro, que hoje ainda demanda um olhar de se criar, de se gerar oportunidade. Porque o valor, essas 50 mulheres negras já têm. O que elas querem é que se gere uma oportunidade. E isso eu consegui
com que ficasse mais claro, deixar essa mensagem mais clara para o mundo através do meu livro. Então, eu check the box, né? Este sonho em poder deixar uma mensagem para o Brasil. O sonho é teu e você que define. Rachel, muito obrigada. Obrigada por sonhar um outro Brasil. Obrigada por nos ajudar a construir um outro Brasil também. Obrigada por receber o canal Um Brasil hoje. Muito obrigada a vocês, muito obrigada à audiência do Canal Brasil. Olha, um beijo para todas Um beijo. vocês. Muito obrigada.